Saudações. Então, meu nome é Daniel Fialho, estamos aqui na UNAT, Universidade Aberta Terapeuta, e vou falar um pouco agora o que é alquimia, principalmente o que é a alquimia que a gente trabalha, né? Então, a alquimia, de forma geral, vem de um termo árabe que é misturar substâncias, né? Então, a alquimia, ela tem várias vertentes. Então, tem a vertente mais filosófica, tem a vertente mais espiritual, tem a vertente também mais ligada à saúde, que é o que a gente chama da alquimia espargírica. Então, na alquimia espargírica, a gente pega todos os conhecimentos, todos os conteúdos filosóficos que vêm da alquimia e faz uma analogia, faz um transporte para todo o processo laboratorial, visando uma harmonização do ser, a partir dos princípios que a alquimia traz. Então, a espargiria vem de um termo que significa dissolver e coagular. E todos os processos trabalhados dentro da espargiria seguem esse princípio de dissolver e coagular, a partir da espargiria. Então, na espargiria, na alquimia de forma geral, a gente tem alguns princípios bem importantes, que em outros vídeos a gente pode estar abordando, que são as 3 substâncias, sulfo, sal e mercúrio, que vão derivar os 4 elementos. Okay? Então, a partir dessa visão, né, e que vai se abrangendo um pouco mais na alquimia, a gente foi tendo formações. Então, aqui na UNAT, nós começamos esse processo lá atrás, quando Leonardo, um dos principais sistematizadores do nosso método, começou a já estudar desde da botânica, observando as plantas, também fazendo parte de algumas ordens, como Rosa Cruz e outras ordens, que vão trazendo conhecimentos. E dentro desses processos foi se amadurecendo. Depois dessa fase, foi desenvolvida um pouco mais o estudo relacionado aos florais. Então foram trabalhados várias vertentes florais, foram estudadas várias vertentes florais, então trabalhando o floral do Alasca, o floral da Califórnia, os florais brasileiros, do Labocive, de João Aleixo e várias outras vertentes de florais que foram se estudando, foram se experienciando. Após ter feito todo um estudo dos florais, também começou a fazer estudos fitoterápicos, as ervas, os princípios mais físicos das ervas, as tinturas, os óleos essenciais. E dentro desse processo, percebemos que a gente poderia, em vez de estar sempre utilizando métodos e produtos e elixires de outros laboratórios, de outros alquimistas, de outros terapeutas, nós poderíamos desenvolver o nosso próprio. Então, dentro da alquimia espargírica clássica, né, a gente foi juntando alguns conhecimentos que nós tínhamos também dos povos, por exemplo, os povos tradicionais, nativos aqui das Américas, daqui do Nordeste. Então, todo o conhecimento de planta, de energia, de a fisiologia da planta, a fisiologia energética da planta, a gente foi incrementando desde aspectos mais físicos, orgânicos, químicos, até os aspectos mais energéticos, materiais ou imateriais. Então, dentro desse conjunto de técnicas, nós formamos o que hoje a gente chama de alquimia Takai, onde a gente une conhecimentos da espargiria clássica, a partir de procedimentos, operações da espargiria clássica, mas também utilizamos a filosofia alquímica com plantas que às vezes são utilizadas pelos povos nativos. Então a gente sai fazendo uma união de tradições e utilizando ela de forma que vão trazer equilíbrio e saúde para o ser. Outra coisa muito importante a ser compartilhada é a forma com que se faz a analogia da parte filosófica da alquimia para a nossa parte operacional. Então, no momento que por exemplo, na Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, fala separar o sutil do grosseiro, né? Então, todo esse processo que você também pode trazer para aspectos emocionais, psicológicos e espirituais, pode ser feito também a partir de vidrarias. Então, a partir de vidrarias como essa e outras, a gente separa o que é mais sutil da planta, do óleo essencial, do composto, do mais grosseiro, do mais denso. Então, estou falando isso só para vocês entenderem que tem uma parte filosófica, que é perceber as nossas virtudes,
que é perceber, separar nossas virtudes dos nossos defeitos, separar o sutil do grosseiro, separar o óleo essencial bruto do óleo essencial purificado. E tudo isso vai tendo aspectos diferentes, vai reverberando de forma diferente no nosso ser. Então, por exemplo, um composto químico, unicamente químico, ele vai trabalhar o nosso orgânico, nossa química orgânica. Mas um composto que se trabalha a parte química e também a parte vibracional, energética, a gente vai trabalhar em vários campos do ser. Desde o campo mais material, físico, orgânico, até aspectos energéticos, emocionais e até espirituais. Então, há essa interação da filosofia com a alquimia operacional voltada à saúde. Então a gente faz um pouco dessa união. Outra coisa importante é sobre qual a diferença de uma substância, de um composto, digamos assim, simplesmente químico, né? Ou de um óleo essencial que a gente compra em qualquer local, ou de um óleo essencial, de um composto trabalhado alquimicamente, né? Então, por exemplo, dentro da alquimia, da nossa linha de óleos essenciais, que o nome da nossa linha é Ânima Vegetal, a gente não faz apenas a extração química dos óleos essenciais da planta. Então, dentro da alquimia, o óleo essencial da planta é tido como a alma, a ânima do vegetal. Então, quando a gente retira um óleo essencial, a gente vê qual a dinâmica natural que vai ser mais propícia para aquela planta. Por exemplo, a fase da lua, a estação do ano, a fase que a planta está. Então, tudo isso é observado junto com, posso dizer assim, orações, rezos, mentalizações, para que tenha todo um trabalho respeitoso com a planta, desde a parte física, da forma de poda, até a parte energética de retirada e de trabalhar as plantas, para que no nosso resultado, para os nossos óleos essenciais, não seja apenas um composto, um aglomerado químico de substâncias, mas sim um líquido que carrega a ânima, a alma da planta. E dessa forma, a gente anima a pessoa que está precisando de determinadas ânimas, almas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito apagada, sem fogo nenhum, a gente pode buscar uma ânima de uma planta que tem fogo, que tem energia, que tem brilho, e dar para aquela pessoa, para que ela possa ter mais essa ânima, essa alma do fogo interno. O mesmo para uma pessoa que que é muito agitada, que está sem a alma de acalmar, de tranquilizar, a alma de paz. A gente pega uma planta que tem essa alma de tranquilidade, de paz, e transporta a partir dessa ânima vegetal para o interagente, para o paciente, né? Então, são coisas muito importantes a ser percebidas, a diferença de uma substância química de uma substância alquímica, onde ela vai ter todos os processos também orgânicos, físicos, químicos, mas com isso traz toda também uma questão vibracional, energética e espiritual.